Aplauda ao Senhor. Bem-vindos a 2026, o ano da revitalização. O Senhor começou algo lindo nas nossas vidas. Cremos, está colocando todas as coisas no seu devido lugar. Deus é muito bom e 2026 será incrível, amém? E nós precisamos saber, é importante saber que a partir desse ano nós vamos voar mais alto, sim ou não? Por que nós vamos voar mais alto? Porque você é uma? Olhe para a pessoa que está do seu lado e diga assim: olá, águia, como você está bonita hoje, águia, está bem vestida. Que bom ver aqui uma reunião de águias, amém? Maravilha. Bom, antes de começar essa palavra, eu queria só deixar um recado muito importante. A pastora Marisa tem falado muito da importância de nós juntos estarmos na mesma página, falando as mesmas coisas, estudando as mesmas coisas, e lendo a palavra junto e tendo uma vida devocional junto. Por isso recomendamos fortemente que você adquira o seu devocional Palavras Proféticas, do pastor Carlito Paz. Esse será o devocional oficial da nossa igreja neste ano. Esse aqui é o meu mesmo, já comecei a fazer, e Deus tem falado muito comigo, e eu creio que vai falar com você também. E é tão interessante que quando a pastora Marisa recebeu o tema, nós ainda não havíamos recebido os livros para começar a venda, e ela recebeu de Deus o versículo, recebeu de Deus a ideia, a visão de águia, de nós sermos águia, recebeu tudo isso do Senhor. E quando nós pegamos o devocional nas mãos, nós vimos que atrás dele, você percebeu qual o versículo que está atrás? Isaías 40, 31, é exatamente o texto do tema do ano. E para nossa surpresa, quando nós começamos a fazer o devocional, nós percebemos que todos os dias no topo tem uma águia. Todos os dias o devocional tem uma águia desenhada lá, para você lembrar que você é uma águia, você lembrar todos os dias que nós somos uma águia, amém? Então, passe lá na nossa bookstore, adquira o seu, e vamos juntos ter essa vida devocional como igreja espiritual. Estamos juntos? Amém? Bom, então, estamos nesse tempo de renovação, e eu creio que esse tempo de renovação, ele vai ser recompensado com uma grande capacidade, porque Deus, ele nos fez com a natureza das águias. A águia voa alto, a águia vê mais longe, a águia se renova, ela é um símbolo de força, amém? Obrigado. Então eu queria que você abrisse a sua Bíblia, lá no livro de Isaías, capítulo 40, versículo 31, nós vamos navegar em alguns versículos antes também, mas deixa aberto, você pode deixar a sua Bíblia aberta durante toda a ministração nesse texto, ok? Isaías 40, 31. Isaías 40, 31, profeta Isaías, e o texto diz assim: mas aqueles que esperam no Senhor, renovam as suas forças, voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Que Deus possa aplicar essa palavra em mim e em você, amém? Bom, introduzindo essa série de mensagens, nós estamos aí na série Revitalize, durante todo esse mês de janeiro, e ela será baseada nesse texto. E olhando esse texto, olhando o contexto desse momento aqui, nós estamos vendo um profeta levando uma palavra para o povo. E qual era a situação do povo naquele momento? O povo estava lutando contra circunstâncias muito pesadas, eles estavam passando por dificuldades, e essas dificuldades
eles tinham passado por grandes dificuldades, e isso fazia eles sofrerem demais. Eles olhavam para o futuro e viam também grandes desafios para poder sair daquela situação. Então existiam circunstâncias no passado, existiam circunstâncias no futuro, e também existiam circunstâncias dentro deles. Eles estavam maus com eles mesmos, eles olhavam para dentro e eles se entristeciam com eles mesmos, ao ponto, no meio de todas essas circunstâncias, eles questionarem a Deus. Se você pegar sua Bíblia, onde você está aberto, e lá no versículo 27, o povo diz: o Senhor não se interessa pela minha situação, o meu Deus não considera a minha causa. Eles questionam: será que Deus está com a gente? Será que Deus está comigo? Será que Deus está olhando para a minha situação? Quem já fez essa pergunta aqui? Muitos já fizeram. Será que Deus está olhando para aquilo que eu estou passando? Será que Deus se importa comigo? Então as forças daquele povo estavam no fim, a ponto da própria esperança deles estarem acabando. Eles não tinham nem forças para crer em algo diferente, eles não tinham nem forças para poder pensar numa situação melhor. Agora o profeta, ele pega essa situação, esse momento do povo, e dá uma resposta para eles. Versículo 28, diz assim: será que você não sabe? Nunca ouviu falar? O Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele não se cansa e nem fica exausto, a sua sabedoria é insondável. Versículo 28 de Isaías 40. O profeta, ele aqui nesse momento, ele faz uma pergunta óbvia para o povo, mas essa pergunta era para dar uma cutucada neles, tipo assim: você não sabe quem é o seu Deus? Será que você nunca ouviu falar sobre Ele? É mais ou menos assim: parece que nós nunca conversamos sobre o que Deus é capaz, parece que nós nunca tratamos desse assunto entre nós, parece que você nunca viu o que Deus fez. Parece que você não se lembra o que Deus fez quando eles estavam na frente de um mar e tinha um exército atrás. O que Deus fez? Deus abriu o mar. Quando o povo estava com fome, o que aconteceu? Caiu comida do céu. Parece que você se esqueceu disso. Parece que você se esqueceu do que Deus já fez. Parece que você se esqueceu. Você não sabe? Então ele dá uma cutucada no povo. Isaías 40, 29 diz assim: ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Ele fala assim, o profeta queria dizer: olha, Deus é tão poderoso que Ele não é só poderoso para Ele, mas Ele também transborda o seu poder e entrega grande capacidade para aqueles que o seguem. Então, se você se conecta com Deus, se você está com o Senhor, você não apenas fica olhando um Deus que é poderoso, o poder dele, ele chega em você, e você usufrui desse poder, você usufrui. Então Deus, ele é poderoso, ele nunca para, mas ele também coloca todas as pessoas em movimento, ele tira todo mundo da estagnação, das trevas, tira todo mundo dessa situação e coloca em movimento, coloca no propósito, faz o pessoal avançar. Só que só entra nesse movimento do céu, nesse ritmo de avanço do Senhor, que não sucumbe diante das dificuldades, como diz o texto, aqueles que esperam no Senhor. E aqui está a chave: aqueles que esperam no Senhor, esses sim, usufruem do poder de Deus, têm as suas forças renovadas, voam alto como águias, correm, caminham. Então quem espera no Senhor, usufrui do poder dele, porque se não fosse assim, não tem como nós suportarmos as dificuldades da vida, não tem como. O texto fala no versículo 30 que até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços certamente tropeçam. Certamente os moços tropeçam, certamente os jovens cansam e ficam exaustos. E a juventude,
é o auge da força humana, é o auge do vigor físico, é na juventude que o homem é mais capaz, porque quando ele é pequeno ele não consegue, quando ele é velho ele também não consegue, mas é na sua juventude que ele pode fazer todas as coisas. Só que ele fala, nem a juventude pode livrar alguém, nem a juventude sustenta alguém, nem a juventude. A única coisa que sustenta uma pessoa são aqueles que esperam no Senhor. É aqueles que esperam no Senhor. Não é capacidade humana, mas é esperar em Deus. O que é esperar em Deus? É a pergunta que eu te faço. O que é esperar no Senhor? Talvez você se pergunte, como é que eu faço isso? Como é que isso acontece? Bom, esperar no Senhor é muitas coisas, mas uma das coisas que eu penso que é esperar no Senhor, esperar é aumentar o meu tempo na mesma condição, sem me mexer, sem sair daquele lugar. Olha só o que diz, eu vou explicar, olha o que diz 2 Pedro 3, a partir do versículo 8, não precisa abrir, só preste atenção, diz assim, um dia com o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia, o Senhor não demora em cumprir a sua promessa. O que é esperar dentro desse contexto? Esperar é viver no atributo da eternidade, ou seja, é a capacidade que eu adquiro de viver na mesma condição sempre. Nem todas as pessoas conseguem viver na mesma condição sempre, só que Deus é eterno e Ele é eternamente o mesmo. Quanto tempo dura a eternidade? Quanto tempo? Faz a conta. Quanto tempo dura a eternidade? Eternidade não dá para contar, ela é eterna. Quando você pensa que vai acabar, aí você percebe que ela não acabou e nunca vai acabar. Nós não conseguimos conceber na nossa mente a eternidade. Então, esperar no Senhor é a experiência de ser como Deus é, eterno. Ou seja, em resumo, é quando o tempo cronológico não nos influencia. Ok? O tempo cronológico não nos influencia. Então, esperar no Senhor é aquela coisa assim, se Deus disser que é 2 meses, que é para eu esperar, se é 1 ano, se é 10 anos, não importa. Não importa quanto tempo está diante da promessa de Deus, eu espero nele. Porque o tempo cronológico não me influencia, ele não muda as minhas decisões. Eu permaneço firme, eu não saio desse lugar. Ok? Então esperar no Senhor é quando o tempo não me influencia. Esperar no Senhor também é além de uma atitude. Esperar é um lugar. Esperar também é um lugar. Olha o que diz João 15:4. Permaneçam em mim. Olha o que Cristo está falando. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Então, esperar em Deus é entrar num lugar, é estar num lugar. O Senhor é um lugar, aonde eu entro e fico. E eu decido não sair deste lugar, e eu permito que este lugar me influencie. Se eu estou em Deus, Deus me influencia. Quando eu espero nele, eu entro nele, eu estou nele e ele me governa. Ele me mantém naquela situação. O Senhor está comigo, ele influencia a minha vida. Você está comigo? Amém? E o que é esperar no Senhor? Esperar no Senhor também é aguardar com grande expectativa. Não é só ficar esperando assim, ai, que coisa chata. Meu Deus, eu não aguento mais esperar por essa promessa. Quando que essa promessa vai chegar? Alguns dizem, Deus não está demorando, Deus está caprichando. Ah, mas que capricho, né? Meu Deus do céu, essa coisa nunca acontece. Geralmente quem fala isso é os solteiros. Tem solteiro aí? Aí ó, tá lá os solteiros, ó. Para quem é solteiro, lá tá os solteiros, ó. Então olhem para eles, solteiros, né? Olhem para os solteiros. Deus está caprichando os solteiros, ok? Isaías 25:9 diz, naquele dia dirão, naquele dia, olha só, a pessoa está falando do futuro, naquele dia, que dia é esse? Quando a promessa chegar, naquele dia dirão, este é o nosso Deus, nós confiamos nele e ele nos salvou, este é o Senhor em quem confiamos, exultemos e alegremos-nos, pois ele nos salvou.
Não é só esperar dizendo assim, pois é, que demora. Não, é esperar dizendo assim, logo vai acontecer, logo o Senhor vai vir, logo algo vai acontecer na minha vida, o Senhor está vindo, e eu estou com expectativa. É estar tão alegre e cheio de fé, hoje, que quando Deus vier com a sua intervenção, você vai receber com júbilo, e você não vai desdenhar daquilo que Deus fez, porque o Senhor vai fazer. Independente da sua opinião, do que você quiser, não importa, Deus vai cumprir as suas promessas, amém? Deus vai cumprir, porque Ele é fiel, a palavra dEle vai cumprir. A pergunta é, quem será você quando Deus cumprir a sua promessa? Quem será você quando Deus vier? Qual vai ser a sua reação? Olha o que o texto fala, naquele dia dirão, este é o nosso Deus, Ele veio no tempo certo, Ele chegou, Ele está aqui, Ele veio ao meu encontro, por isso eu me alegro. Deus é bom. Então, quando eu volto ali para o texto de Isaías 40, 31, esse ato da espera, ele me leva a 4 verdades, que são bem claras no texto. Quais são essas verdades? Eu posso renovar minhas forças, eu posso voar alto como as águias, eu posso correr sem ficar exausto, e eu posso andar sem me cansar. São as verdades para quem espera no Senhor. E é baseado nessas verdades que nós falaremos nesta série, a série Revitalize, que nós teremos no mês de janeiro. Hoje nós estamos falando sobre revitalize a sua força. Semana que vem, dia 11, revitalize sua visão. Dia 18, revitalize seu ritmo. E dia 25, revitalize seu ânimo. Eu convido você a participar dessas 4 mensagens e já começar janeiro 100% revitalizado. Amém? Glória a Deus. Agora eu vou começar a mensagem, pode ser? Você está comigo? Vamos junto? Sim ou não? Maravilha. Revitalize a sua força. Mas fica tranquilo, eu vou terminar no tempo, ok? Revitalize a sua força. Estamos vivendo então esse tempo de revitalização, e uma das coisas que precisamos renovar e revitalizar na nossa vida são as nossas forças, para que tudo isso aconteça. Então, lá o versículo de 31 de Isaías fala que os que esperam no Senhor renovam as suas forças. O que é renovar? O que significa a palavra renovar? Renovar no hebraico é a palavra halaf, e no sentido literal significa trocar, e aqui especificamente é trocar de roupa, é colocar uma roupa nova. Tudo na Bíblia que fala de trocar roupa, fala de uma nova condição, de um tempo novo, de um ciclo novo que começa numa pessoa. E quando ela estava com uma roupa antiga, ela estava vivendo uma vida antiga, ela estava numa situação antiga. Então quando ela troca de roupa, ela está vivendo uma coisa nova, é uma vida nova, é um tempo novo. Então renovar aqui tem a ver com essa troca de roupa. Então se eu era fraco aqui nessa condição, eu me torno forte. Eu não dou uma ajeitadinha na minha força, não, eu saio de uma situação de fraqueza e vou para uma situação de força. É uma postura diferente diante da situação, amém? Isaías 52:1 diz: acorde, ó Sião, e revista-se de força. Então existe uma roupa de força que é necessário ser colocada, ser trocada. Tiramos essa roupa antiga, essa vida antiga, essa mentalidade antiga de fraqueza, e nós passamos a viver uma vida nova, de força em Deus. Você está comigo? E renovar também significa, de acordo com o livro de Jó, quando nós vamos estudar a vida de Jó, ele tem uma história de grandes desafios. Ele passou por uma situação muito difícil. Você já leu o livro de Jó? Sim ou não? Conhece a história de Jó? Ele passou por situações extremamente difíceis. E renovar aqui, de acordo com o livro de Jó, significa o renovo de um broto num cepo de árvore. Vou explicar. Quando você corta uma árvore, fica aquele
tronco lá embaixo, né, na raiz, ainda na terra, e daquele tronco cortado nasce um broto novo. Aquele broto que nasce, aquele ato de nascer o broto é renovar. Aquilo ali é halaf, ok? Significa renovar. E quando eu vou para o livro de Jó, ele começa a falar da sua vida futura. Ele está numa situação, naquele pior momento da vida dele, e ele começa a clamar por alívio. Ele começa a clamar para que Deus mude a situação dele. Ele olha, perdeu os filhos, perdeu os negócios, perdeu a casa, perdeu tudo, e ele começa a clamar a Deus por livramento. Deus, me tira dessa situação, Deus, vem ao meu encontro. Aí ele fala que até uma árvore cortada pode tornar a brotar, pode renovar. E ele fala o seguinte: olha, mas o homem, uma árvore que é cortada, brota de novo, ela renasce, ela não morre, ela renasce, ela renova, ela halaf. Mas o homem, que vale mais que uma árvore, morre, mas não torna a viver. Palavras de Jó. Na angústia dele, ele fala: Deus, você me abandonou? É isso que ele quer dizer. Até uma árvore tem futuro e eu não tenho. Como que acontece isso? Como pode isso? Mas à luz da palavra halaf, ele responde ao próprio clamor dele. Ele fala, ele questiona, mas ao mesmo tempo ele recebe uma revelação do Senhor. E é uma revelação até messiânica aqui. Lá em Jó 19, 23, ele faz uma das mais lindas declarações em meio ao sofrimento. Ele fala o seguinte: quem dera as minhas palavras fossem registradas, e foram. Quem dera fossem escritas num livro, fossem talhadas a ferro no chumbo, ou gravadas para sempre na rocha. Eu sei que meu Redentor vive, e que no fim se levantará sobre a terra, e depois que o meu corpo estiver destruído e sem carne, verei a Deus. Eu o verei com os meus próprios olhos, eu mesmo e não o outro, como anseia o meu peito, o coração. Ele está falando: eu sei que essa situação hoje ela não está boa, mas o meu Redentor vive, e um dia ele se levantará. De quem que ele está falando? De Cristo. De Cristo. Não importa a situação que você está passando, existe um renovo para você. Basta você se lembrar daquele que morreu e ressuscitou, para que hoje você tivesse vida. Aleluia. Então, isso é o que significa renovo. Agora, o que significa força? Força é a palavra koa, no hebraico, significa poder, habilidade, capacidade, poderio, solidez. É a capacidade de suportar ou resistir. É um vigor procriador, é uma capacidade produtiva. E olhar para a palavra força nesse contexto me faz entender que essa palavra vai além de uma característica, mas é entender como essa renovação acontece, como essa força se renova dentro de nós. Primeiro, nós não melhoramos a nossa força, nós pegamos a força de Deus, ok? Essa capacidade produtiva, nós não podemos melhorar a nossa, nós temos que abrir mão da nossa e tomar a força de Deus. Pensando nessa renovação, a renovação dessa força em nós, ela é contínua. Então, para cada desafio que você tem, existe uma força específica para cada caso. Sabe aquela coisa que você diz assim, ó: eu acho que isso aqui eu não aguento. Você aguenta. Porque para cada situação, Deus tem uma força nova, vinda dEle, não de nós. Nós não conseguimos. A nossa mente não consegue conceber. Os nossos pensamentos não alcançam, mas Deus pode. E se nós tomarmos a força de Deus, nós vencemos cada um dos desafios. Não importa se eles estão crescendo, não importa. Não importa se os problemas para você aumentam, não importa. Para cada problema que surge, existe uma força vinda de Deus, porque ela se renova de forma contínua.
E essa renovação da força, ela é o produto de uma mudança interna. Ela não vai vir de fora. Toda essa renovação na sua vida, toda a renovação de força na sua vida não vai vir de fora para dentro. Ela precisa começar do seu interior e depois aparecer no seu exterior. 2 Coríntios 4,16 diz: por isso não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados, dia após dia. Estamos renovados, interiormente estamos sendo renovados. Bom, já sabemos o que é então renovar as forças, e nós precisamos entrar nesse processo de renovação, amém? Amém? Estamos juntos? Então isso me leva a entender que em algum momento, se eu preciso renovar as minhas forças, se eu preciso tomar as forças de Deus, é porque em algum momento nós perdemos a força, ok? Em algum momento essa força em nós foi embora, em algum momento. E eu pergunto, por que nós perdemos a força? Por quê? Como que isso aconteceu? Para explicar como nós perdemos a força, primeiro nós precisamos entender o que nos diferencia lá do mundo. Essas pessoas que estão aqui porque creem em Deus, amam a Deus, estão aqui cultuando ao Senhor. Nós aqui, o que nos diferencia do mundo? E eu não estou falando somente de pessoas, mas estou falando do sistema mundano. O que nos diferencia do mundo? Você já parou para pensar nisso? O que nos diferencia do mundo é que nós, diferente do mundo, temos ao Senhor. Nós temos Deus. Deus mora dentro de nós. E isso muda tudo. Isso muda completamente as coisas. Ele mora dentro de nós e isso nos diferencia do mundo. Então, baseado nisso, como que nós perdemos as forças? Perdemos as forças quando fazemos o que fazemos sem Deus. Aí nós perdemos a força. Aí nós somos igual ao mundo. Nada vai nos diferenciar do mundo se fazemos o que fazemos sem Deus. Jornadas longas de trabalho, ou curtas de trabalho, não importa, sem Deus. Quando trabalhamos sem Deus, tocamos o nosso negócio sem Deus, quando tentamos resolver problemas sem Deus, quando lutamos contra os traumas emocionais sem Deus, achamos que sem Deus conseguimos renovar os nossos sentimentos, não tem como. Quando tentamos alcançar objetivos sem Deus, Deus não está no nosso trabalho, não está no nosso esforço. Quando nos expomos a notícias sem Deus, emprestamos os nossos ouvidos para coisas ruins, sem Deus, isso drena as nossas forças. Quando desenvolvemos relacionamentos sem Deus, isso drena a nossa energia. Tudo que fazemos sem Deus, drena as nossas forças. Agora, tudo o que fazemos com Deus aumenta a nossa força. E não existe impossíveis para aqueles que estão com Deus. Não há impossíveis. Se você está com o Senhor, não importa o tamanho do gigante, uma pedrinha basta, porque não foi o homem que tocou, foi Deus que atirou aquela pedra. Foi Deus que derrubou aquele gigante. Não importa se tem um mar à nossa frente, o mar é aberto, as coisas acontecem. Existe uma história de um missionário batista chamado William Carey. Ele faleceu em 1834 na Índia. Ele passou 40 anos como missionário na Índia. Ele foi para a Índia e nunca mais voltou para casa. Ele era britânico, ele nunca mais voltou. Ele morreu nas missões. Ele criou uma sociedade missionária. E ele foi a primeira pessoa a se enviar nas missões. Ele foi a primeira pessoa que foi. Ele passou por muitos problemas naquele lugar. Passou por desânimo, dívidas, doenças, crises familiares, a morte de um filho. A sua esposa teve sérias doenças mentais. Passou por muito trabalho, passou por muita dificuldade, mas ao mesmo tempo, ele foi a pessoa que inaugurou as missões transculturais.
Ele foi o cara que traduziu a Bíblia para mais de 30 idiomas dentro da Índia. Ele lutou contra o infanticídio, ele lutou contra práticas ocultistas. Ele fez algo que ficou marcado na história para a eternidade. Mas o que o diferenciava? Ele fazia isso com Deus. Porque sem Deus é impossível suportar coisas muito menores do que essa. Muito menores. Teve uma vez que ele tinha um trabalho, ele estava traduzindo uma Bíblia, ele estava fazendo um trabalho de 10 anos, escrevendo lá, fazendo traduções, e o incêndio queimou tudo que ele fez em 10 anos. Não era um trabalho de 10 dias ou de 10 meses, era um trabalho de 10 anos, que foi destruído num incêndio. Se é você, o que você faz? Me diz. 10 anos, todos os dias, trabalhando naquilo, escrevendo, e eu estou falando dos anos 1800, então não era ChatGPT onde você fala, me dá um texto aí de 10 páginas, e pum, ele te dá um texto. Não é isso. Ele tinha que escrever tudo, ele tinha que pensar, ele tinha que fazer à mão. 10 anos, sabe o que ele fez? Começou de novo, começou a escrever, e algo aconteceu, a Índia foi ganha para Jesus. Então, quando já idoso, já debilitado, perguntaram para ele, o que te move? E tem uma frase célebre dele que ele fala, eu sei perseverar, eu sei me dedicar a qualquer objetivo definido, a isso devo tudo. É impossível continuar sem Deus. Agora, com Deus você pode qualquer coisa. Com Deus nós podemos qualquer coisa, se estamos com o Senhor. Se não estamos com o Senhor, nós não conseguimos nada, nada. Bom, então, o meu chamado para você, é que você pare de viver sem Deus, não vale a pena, você não vai conseguir, você está sendo chamado hoje, para revitalizar a sua força, e trazer Deus para dentro de você, ok? Primeira coisa que eu quero deixar aqui, um primeiro tópico, se você estiver anotando, é que a força de Deus estará disponível quando você estiver sozinho. Como que eu vou revitalizar a minha força? Como que eu vou renovar a minha força? Primeiro, ela estará disponível quando você estiver sozinho. Sozinho. Mas como sozinho? 1 Samuel 36 diz assim, Davi ficou profundamente angustiado, pois os homens falavam em apedrejá-lo. Todos estavam amargurados por causa de seus filhos e de suas filhas. Davi, porém, fortaleceu-se no Senhor, o seu Deus. Davi aqui estava numa condição onde ele estava completamente sozinho. Completamente sozinho. Ele ainda estava fugindo de Saul, e os seus parceiros, as pessoas que estavam com ele, estavam se voltando contra ele. Ele estava numa situação completamente difícil. E quando ele se encontrou nesse lugar de solidão, ele percebeu que ele só tinha o Senhor. E o que ele fez? Ele se fortaleceu no Senhor. Ele não tinha nada, os olhos dele não podiam ver ajuda alguma, mas nesse momento, ele se agarrou no Senhor. Sabe, os nossos olhos, eles constantemente têm um hábito, eles precisam ver para crer. A gente muitas vezes nós precisamos nos agarrar naquilo que vemos, precisamos de comprovação ocular do resgate para crer em algo, ou para se sentir seguro. Nós temos que ver a ajuda diante de nós, nós temos que ver um negócio concreto, tangível, para poder relaxar, para poder ficar tranquilo. Parece que nós somos meio Tomé às vezes, não é? Jesus uma vez estava com Tomé e ele falou lá em João 20, 29, ele falou assim para ele, porque você me viu, você creu? Só quando você me viu, você creu? Felizes os que não viram e creram. Felizes os que não viram e creram. Crer sem ver é uma bênção que não pode ser perdida. Se você crê sem ver, isso nunca vai ser roubado de você. Nunca. A sua fé é intocável, porque você não precisa de circunstâncias externas para poder crer. Você não precisa.
Não precisa. Agora, se você precisa de circunstâncias externas para crer, a sua fé é frágil e ela pode ser roubada. Você está comigo? Então Davi, ele se viu numa situação que não havia opções tangíveis, e ele entendeu que daquele momento em diante ele só tinha uma opção: olhar para o Senhor e esperar somente dele o consolo. Sabe o que Deus faz muitas vezes na nossa vida? Ele remove todas as nossas bengalas, aquelas coisas que nós nos apoiamos, ok? Aquilo que nós nos apoiamos para dizer assim, isso aqui me mantém de pé. Deus vai lá e dá um chute, e tira aquela bengala. Aí Deus vai lá e se agarrama em outra, Deus vai lá e chuta, de novo. Porque, em última instância, nós estamos caminhando para um lugar onde nós só temos o Senhor. O Senhor quer nos levar para esse lugar, onde nós só dependemos dEle. Veja as declarações de Davi, em Salmos 27:10 ele fala: ainda que me abandonem pai e mãe, o Senhor me acolherá. O Senhor me acolherá. A minha alma descansa somente em Deus, dele vem a minha salvação. Eu preciso olhar para esse texto tem que gerar alegria dentro de mim. E essa verdade ela se confirma em outros autores bíblicos. Asaf fala em Salmo 73:25: a quem tenho nos céus senão a ti, e na terra nada mais desejo além de estar junto a ti. Paulo fala em 2 Timóteo 4:16: na minha defesa ninguém apareceu para me apoiar, todos me abandonaram, mas o Senhor permaneceu ao meu lado e me deu forças. O Senhor estava comigo. O Senhor estava comigo. Cristo também falou isso. João 16:32: vocês me deixarão sozinho, mas eu não estou sozinho, pois o meu Pai está comigo. Se até Cristo sabia disso, quem dirá nós? Quem dirá nós? Então, a verdadeira força, ela aparece quando você só tem a força de Deus, quando você só tem o Senhor. Não importa se você está sozinho, importa se você está com Deus. Amém? Segunda coisa, a força de Deus estará disponível quando você não souber o que fazer. Quem já teve numa situação assim, cara, eu não sei o que eu faço agora? Quem já teve aqui? Pouca gente, hein? Meu Deus. Agora está um pouco mais ok, beleza. Senão eu ia pedir ajuda para você em algumas coisas lá em casa. 2 Crônicas 20:12 diz assim: ó nosso Deus, não irás tu julgá-los, pois não temos força para enfrentar esse exército imenso que vem nos atacar. Não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos se voltam para ti. E aqui tem um segredo: os nossos olhos se voltam para o Senhor. O ano da revitalização é o ano onde nós vamos receber discernimento espiritual, porque todas as coisas que acontecem na nossa vida são discernidas espiritualmente. É um momento de menos estratégias humanas, menos livros e mais o livro, ok? Menos livros e mais o livro. Então, quando não souber o que fazer, o segredo é: ajuste os seus olhos. Tem um outro texto que confirma e vai esclarecer um pouco mais isso. Salmos 25:15 diz assim: os meus olhos estão sempre voltados para o Senhor, pois só Ele tira os meus pés da armadilha. Bom, teve uma vez que eu percebi, comecei a olhar para dentro de mim, e eu vi que as minhas emoções estavam todas bagunçadas. Eu estava com muito problema emocional, e a coisa não estava boa comigo, e eu precisava de uma intervenção de Deus, porque eu não estava bem. Eu percebi que os meus pés, eles estavam em caminhos que não eram bons, e eu precisava ajustar as minhas emoções, meus sentimentos. Eu precisava que Deus viesse dentro de mim e fizesse algo aqui dentro de mim. E Ele me mostrou que os meus pés, eles vacilam, eles afundam, eles estão nesses caminhos que não são bons, quando eu removo, quando eu tiro os meus olhos dele. Quando os meus olhos mudam de foco, o meu pé afunda. É o que aconteceu com Pedro.
Quando Pedro estava andando sobre as águas, estava indo tudo bem. Nossa, ele estava andando lá sobre as águas, muito bem, né? Sentindo o cara, só ele e Jesus andando sobre as águas. Só que daqui a pouco, ao invés de olhar para Cristo, ele olhou para a tempestade. O que aconteceu? Começou a afundar. Começou a afundar. Começou a afundar. Então, quando eu tiro os olhos do Senhor, os meus pés começam a afundar. E aqui eu aprendi uma coisa com Deus. Deus me falou que existe uma conexão entre os pés e os olhos. Pega isso. Existe uma conexão com os pés e os olhos, entre os pés e os olhos. Aonde os meus olhos estão olhando, é onde eu vou colocar os meus pés para andar, certo? Vamos pensar que você é daquela pessoa que gosta de subir aquelas pedras naqueles morros, sabe aqueles costão de praia que tem um monte de pedra, sabe? E você tem essa ideia maluca como eu de querer subir nessas pedras, porque acha isso muito legal, subir lá e, né, se aventurar naquele negócio lá. Não é aquelas escalar assim, é subir mesmo, subir com o pé assim lá, sabe essas coisas? Aí, quando você vai naqueles costão lá, você olha assim, bom, eu acho que dá para eu pisar aqui. Os teus olhos olham para a pedra, você vê, pensa, é uma superfície firme, não é escorregadia, eu vou poder botar meu pé e subir. Não é isso que você pensa assim, em milésimo de segundo? Aí o que você faz? Depois que você acha um lugar bom para botar o pé, com os seus olhos, o que você faz? Você coloca o pé. Não é assim que funciona? É assim o tempo todo. Sempre aonde os nossos olhos estão vendo, eu estou seguro para botar os meus pés. Eu sei por onde caminhar, eu sei o que fazer, eu sei que porta que eu entro, eu sei que caminho eu pego, porque os meus olhos estão vendo aonde eu posso pisar. Só que esse texto aqui, de Salmos 25, ele me dá uma ideia diferente. Ele quer mudar o paradigma. Ele está falando assim, olha, para você não pisar em armadilhas e não pisar em lugares errados, porque você não sabe o que fazer, para você não ser enganado, pare de olhar para o caminho, pare de olhar para a armadilha, pare de olhar para as coisas e olhe para o Senhor. É mais ou menos assim, vou tentar ilustrar aqui, tá? Vamos dizer que Deus está lá em cima, ok? E o caminho está aqui. Normalmente nós andamos assim, certo? Olhando certinho aonde nós estamos pisando. Deus está dizendo, ó, agora eu quero que você faça assim, ó. Você está entendendo? Você está olhando para o Senhor, você não está olhando. Eu posso cair a qualquer momento ali na frente ali. O Senhor quer que a partir de hoje, quando você não sabe o que fazer, ao invés de ficar olhando para as coisas que você precisa decidir, mude os seus olhos para o Senhor. Mas calma, e o pé? Como é que eu faço com o pé? Aonde é que eu vou pisar? É só ler a Bíblia. Eu vou mostrar para você. Olha o que o texto fala em Salmo 25:15. Ele fala assim: os meus olhos estão sempre voltados para o Senhor, pois só Ele tira os meus pés da armadilha. Olha só o que acontece aqui. Quando você olha para Ele, e Ele sabe que você está olhando para Ele, o que Ele faz? Ele pega os teus pés e coloca no lugar certo. Ele que movimenta os teus pés. É Ele que coloca o chão para você pisar. É Ele que dá a direção. É Ele que dá a porta. É Ele que dá o caminho. Porque existe uma conexão entre os pés e os olhos. Ele fala: pare de olhar para as circunstâncias. Pare de olhar para o chão. Pare de ficar com medo. Ei, olhe para mim, porque quando você olhar para mim, eu vou botar os teus pés no lugar certo. Não se preocupa, os teus pés estarão sempre firmes, porque é Ele que tira os nossos pés da armadilha. Mas é necessário que o tempo todo os nossos olhos estejam nele, porque sempre há armadilhas, mas quando estamos olhando para Ele, estaremos sempre seguros, amém? Terceiro, a força de Deus estará disponível quando você reconhecer sua fraqueza. Tem que reconhecer a fraqueza também.
para ser forte, nós precisamos ser fracos. 2 Coríntios 12:9 diz: mas ele me diz, minha graça é suficiente a você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Entenda uma coisa, não tem como você encher um copo se ele já está cheio. Se você está cheio da sua força, você não vai receber a força de Deus. É uma troca de roupa, é uma troca de vida, é necessário um esvaziamento. É preciso você tirar isso que é humano de dentro de você, para que você receba a força de Deus. E como que você se esvazia? Reconhecendo as suas fraquezas, reconhecendo que nós somos fracos. 2 Coríntios 12:10 diz: por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco é que sou forte. Quando sou fraco é que sou forte. Sabe, Paulo, ele não era um cara fraco, ele tinha muitas virtudes, e ele poderia chegar diante das pessoas e apresentar a sua eloquência, o seu currículo, as suas habilidades, porque ele era um cara forte, ele era um grande líder, ele tinha muito conhecimento, mas ele olhou para tudo isso e disse: isso é inútil, isso é inútil. A verdadeira força só vem de Deus, só vem do Senhor. Não importa quanto dinheiro tem, quanto conhecimento tem, não importa. O que importa é se temos o Senhor, se reconhecemos a nossa limitação, se somos fracos, porque aí sim seremos fortes de verdade. Se a força que temos é a nossa e não a de Deus, quão fraca é essa força? Mas se a força que temos foi revelada na fraqueza e vem de Deus, ela é imbatível. Ela é imbatível. A tudo isso chamamos de graça fortalecedora. Ou seja, Deus nos permite enfraquecer para receber a sua força. Ele permite que cheguemos a essa situação de fraqueza, para que dele nós recebamos toda a força. Wiersbe diz que a força que sabe que é forte, na verdade é fraqueza, mas a fraqueza que sabe que é fraca, na verdade é força. Força. Sabe, Deus está nos dizendo: parem de lutar e saibam que eu sou Deus. Salmos 46:10, parem de lutar, olhem para mim, tire os seus olhos das circunstâncias e olhem para mim, porque é de mim que virá a força, é de mim que virá as coisas. E por fim, a força de Deus estará disponível quando você se alegrar com a alegria de Deus. Sim, quando você se alegrar com a alegria de Deus. Quando Deus estiver alegre, aí sim nós estaremos alegres e Deus vai nos encher da sua força. Neemias 8:10 diz: e Neemias acrescentou: podem sair e comam e bebam do melhor que tiverem, repartam com os que nada têm preparado. Este dia é consagrado ao Senhor. Não se entristeçam, porque a alegria do Senhor os fortalecerá. A alegria do Senhor os fortalecerá. A alegria do Senhor é a nossa força. Nesse momento, na história de Neemias, Deus estava satisfeito, porque o muro havia sido reconstruído. Ele tinha dado uma ordem: reconstrua os muros. O muro foi construído com diligência, o povo obedeceu, a missão estava cumprida, e depois precisava de uma reforma dentro dos muros, mas não é uma reforma física, mas dentro do coração das pessoas. Então eles começaram a ler a Bíblia, eles começaram a ler os livros sagrados, e ao ler os livros sagrados, o povo começou a chorar profundamente. Mas era um tempo de festa, os muros estavam reconstruídos, mas o povo foi confrontado pelos seus pecados. Ao ler a Bíblia, eles viram: meu Deus, como pecamos!
E isso foi a causa da destruição de Jerusalém. Mas Neemias se lembrou que quando temos um contato com a palavra, quando estamos satisfazendo o coração de Deus, obedecendo aos seus mandamentos, colocando a vontade dele acima de tudo, não é momento de tristeza. Deus está feliz. Se Deus está feliz, eu também estou. Se Deus está contente, eu também estou. Se Deus está satisfeito, eu também estou. Porque a alegria do Senhor é a minha força. Quando Deus está alegre, eu me torno alegre. Quando eu satisfaço a vontade de Deus, eu tenho força, eu recebo força. E a Bíblia comprova isso. Lá em Jeremias 15 diz: quando as tuas palavras foram encontradas, eu as comi, elas são minha alegria e meu júbilo. Salmos 19:8, os preceitos do Senhor são justos e dão alegria ao coração. Salmos 119:111, os teus testemunhos são a minha herança permanente, são a alegria do meu coração. Quando eu estou em contato com a palavra, o meu coração se enche de alegria, e essa palavra, ela é minha força, porque quando eu estou me expondo a essa palavra, o Senhor está satisfeito, e se Deus está satisfeito, eu estou satisfeito, feliz e forte, feliz e forte, feliz e forte. Não é apenas uma alegria que Deus bota dentro de nós, nós somos alegres com a satisfação dos desejos de Deus. Então, quando nós juntamos missão cumprida, mais a leitura da palavra, mais arrependimento, Deus está satisfeito. E quando Deus está satisfeito, nós somos fortalecidos na alegria dele. É tempo de ter forças renovadas, satisfazendo os desejos do coração de Deus. O que Deus está pedindo de nós? O que Deus está pedindo para esta igreja? O que o Senhor está pedindo para você? A força vai vir quando você satisfazer a vontade de Deus e se alegrar com a alegria dele. Amém? Coloque-se de pé. O Senhor está neste lugar. E eu quero deixar uma última frase, porque eu creio que existem pessoas aqui que terão um encontro com o Senhor. Amém? Wiersbe fala: é tão errado chorar quando Deus nos perdoou, quanto é errado se regozijar quando o pecado nos derrotou. O pecador não tem motivo algum para se regozijar, e o filho perdoado de Deus não tem motivo algum para prantear. Se você foi perdoado, como você foi, nós todos somos pecadores, mas Deus um dia nos resgatou, através da sua morte e ressurreição, e Ele perdoou nossos pecados. Não é tempo mais de tristeza, não é momento de tristeza. Se Deus nos perdoou, se a obra da cruz nos alcançou, é tempo de alegria. Nós temos motivos para nos alegrar, porque o Senhor nos resgatou. É tempo de alegria, meu irmão. É tempo de renovar as nossas forças. Deus nos resgatou, amém? Eu quero fazer 2 orações aqui. Hoje é um dia onde talvez você chegou fraco nesse lugar. E está tudo bem, somos fracos, mas é nessa fraqueza que o Senhor vai depositar a sua força. Você precisa de força para amanhã, segunda-feira. Muitos estão voltando a trabalhar amanhã, depois do feriado. Você precisa de força para mais um ano. Talvez o seu pensamento é: mais um ano. Eu quero te dizer, é nessa fraqueza que Deus vai te encher de força. Sim, mais um ano. Mais um ano, e vai ser um ano extraordinário. Só que agora é diferente. Não mais sozinhos, não mais sozinhos, mas agora com o Senhor dentro de nós. Porque fazer as coisas sem Deus tira toda a nossa força, tira toda a nossa força.
mas a partir de 2026, a partir deste primeiro domingo do ano, nós seremos fortalecidos. Tudo que formos fazer, faremos com Deus.